Olá pessoal, me chamo Marçal, sou professor de matemática, estou professor de matemática aqui na rede municipal de Breves da Mateus e venho aqui hoje trazer para vocês uma videoaula sobre área e perímetro de figura geométrica plana. Então pessoal, começamos aqui a nossa videoaula sobre área e perímetro de figuras geométricas planas. Calcular dimensões de um terreno, custo para pintar uma parede, material necessário para construir certo objeto, ou ainda a verificação do espaço para inserir o objeto, depende do cálculo de áreas de superfície. Perímetros de figuras geométricas planas, Perímetros de figuras planas. Os perímetros de figuras planas indicam o valor da medida do contorno da figura, ou seja, o conceito de perímetro corresponde à soma de todos os lados de uma figura geométrica. Então é bem simples aí, pessoal. Veja, o cálculo do perímetro, a gente vai calcular o perímetro de figura geométrica apenas somando os lados daquela figura. Vamos dar uma olhada aí nos exemplos a seguir. Primeiro exemplo. Temos aí o triângulo LMN com suas medidas dos lados aí, 5 centímetros, 7 centímetros e 8 centímetros. Então, para a gente calcular o perímetro desse triângulo, basta a gente somar a medida dos seus lados, ou seja, 5 mais 7 mais 8, 5 mais 7 mais 8, que é igual a 20. Ou seja, o perímetro desse triângulo é igual a 20 centímetros. Segundo exemplo, vamos calcular aí o perímetro desse retângulo RSTU. A gente observa aqui que nós temos aqui 2 metros aqui, de comprimento, 4,5 metros de largura, certo? E conforme a regrinha, vamos somar a medida dos 4 lados aqui, para a gente poder determinar o perímetro. Já veio aqui a soma, então nós vamos somar 2 metros, mais 4,5 metros, mais 2 metros, que é a medida desse outro lado aqui, mais 4,5 metros, que é a medida aqui, dessa outra base aqui em cima. Então, somando aqui, 2 mais 4,5, mais 2 mais 4,5, a gente encontra o resultado, a gente encontra o valor de 13, ou seja, o perímetro desse retângulo é igual a 13 metros. Exemplo 3. Vamos calcular aqui o perímetro desse pentágono, ABCDE. Lembrando que esse pentágono é um pentágono regular, só recordando um pouquinho aí o conceito de polígonos regulares, que são aqueles polígonos, aquelas figuras geométricas que têm todos os seus lados e todos os seus ângulos com a mesma medida. Então aí nós temos um pentágono regular, onde suas medidas são AB igual a 1,8 cm, BC 1,8, CD 1,8, DE 1,8 e EA ou AE 1,8 cm. Ou seja, todos os lados desse pentágono têm medidas iguais. Então, basta a gente somar 1,8 mais 1,8 mais 1,8 mais 1,8 mais 1,8 e resultar em 9, ou a gente pode fazer de uma forma mais prática, Já que temos 5 medidas iguais, basta a gente multiplicar 1,8 vezes 5, que é igual a 9. Ou seja, o perímetro desse pentágono é igual a 9 centímetros. Quarto exemplo. Vamos calcular aqui o perímetro desse trapézio, FGHI. Nesse trapézio nós temos as medidas FG igual a 6A, GH igual a 4A, HI 8A e a medida IF igual a 4A. Somando aqui a medida dos seus lados, nós temos 4A mais 8A mais 4A mais 6A, que dá igual a 22A. Ou seja, o perímetro desse trapézio é igual a 22A. Bem simples, Só a gente ter esse conceito aí, certo? Cálculo de perímetro é só a gente somar as medidas dos lados da figura. Aí temos aqui essa quinta questão.
né? Eu coloquei aqui uma situação problema. Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 70 metros de comprimento. Antes de cada treino, os jogadores de um time dão 5 voltas correndo ao redor do campo. Sendo assim, determine. Letra A. Quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa no campo? Temos aí a ilustração aí do campo, com suas respectivas medidas. E aí a gente vai primeiro somar a medida dos lados, né? Lembrando que essa questão A quer saber quantos metros os jogadores correm ao dar uma volta completa ao campo. Dando uma volta completa ao campo, nada mais a gente vai fazer que não seja o cálculo do perímetro, né? Ou seja, somar o contorno do campo, que vai dar 70 mais 100 mais 70 mais 100, que dá igual a 340. Ou seja, os jogadores dando uma volta completa nesse campo, eles vão percorrer 340 metros. Situação B. Quantos metros eles percorrem ao dar 5 voltas ao redor do campo? Se a gente já sabe que dando uma volta ele percorre 340 metros, se eles derem 5 voltas, é só a gente multiplicar, né? 340 vezes 5, que vai dar igual a 1.700 metros. Ou seja, se os jogadores derem 5 voltas em torno desse campo, eles vão percorrer 1.700 metros. Vale lembrar que o círculo é uma figura que não apresenta segmentos de reta. Portanto, o perímetro do círculo equivale à soma total do seu contorno. Então, vamos ver aqui, ó. Temos mostrando aqui a diferença, né? Muita gente confunde ainda aí circunferência e círculo. Circunferência é o contorno do círculo, ó. Circunferência é toda essa linha que contorna aqui o círculo. Círculo é a parte interna, aqui ó, da circunferência, essa parte de dentro, tá certo? E diâmetro é um segmento de reta que toca duas extremidades aqui ó, da circunferência, certo? Passando pelo centro desse círculo, né? Então, observando aqui a gente tem o cálculo do perímetro do círculo. Para a gente calcular o perímetro desse círculo, a gente vai ter que utilizar essa formulazinha aqui, ó. P igual a 2, isso aqui representa π, que é uma letra grega, vezes R, que representa o raio. Vamos seguir mais um pouquinho aqui, ó. P significa o perímetro, que é o que a gente está querendo calcular. Π, esse valor de π, nós temos um valor aproximado que é 3,14. Eu sugiro até que vocês depois façam uma pesquisa sobre o que vem a ser esse número irracional π. Infelizmente o tempo da gente é curto, não dá para a gente se aprofundar, mas vocês dando uma olhadinha, dando uma pesquisadinha, vocês vão ver umas coisas bem interessantes aqui desse valor de π. É um valor bem extenso, tá certo? E esse aqui é apenas a abreviação, 3,14. R representa o raio dessa circunferência. E o que vem a ser o raio? O raio representa a metade da medida do diâmetro. Aqui, dessa circunferência aqui, ó, nesse círculo, ou circunferência, nós vimos aqui o diâmetro, certo? Então, o raio representa a metade dessa medida, a metade do diâmetro. Prosseguindo, nós temos aqui um exemplo. Vamos calcular o perímetro de um círculo com diâmetro de 6 centímetros. Então, como é que a gente vai poder calcular o perímetro de um círculo com um diâmetro de 6 centímetros? Utilizando aqui a fórmula, P igual a 2 vezes π vezes R. Nós temos aqui P igual a 2, aqui ó, 2, que é esse 2 da fórmula, vezes o valor de π. O valor de π é esse que nós temos aqui, ó, 3,14, o valor aproximado de π, vezes 3. Por que 3?
Porque se o diâmetro, aqui ó, aqui fala que o diâmetro ele é de 6 centímetros, se nós vamos aqui colocar o raio, como nós vimos aqui, ó, o raio é a metade da medida do diâmetro. Então, se o diâmetro é 6 centímetros, o raio passa a ser 3 centímetros. Prosseguindo aqui no nosso cálculo, nós temos, ó, P é igual a 18,84. Resultado do produto, né? Resultado da multiplicação. Ó. 2 vezes 3,14, que vai dar 6,28, vezes 3, 6,28 vezes 3, que vai resultar aqui em 18,84. Ou seja, o perímetro deste círculo é 18,84 centímetros. As áreas das figuras planas medem o tamanho da superfície da figura. Desse modo, podemos pensar que quanto maior a superfície da figura, maior será a sua área. Acompanhe os exemplos a seguir. Vamos lá acompanhar aqui na prática como calcular a área de determinadas figuras geométricas planas. Primeiro, a área do retângulo. Temos aí o triângulo BCDE com suas respectivas medidas. Temos a fórmula aí, ó. A é igual a B vezes H, onde A representa a área, que é o que a gente vai calcular, B a base e H a altura. Então, a área desse retângulo é igual a 6 vezes 4, pois 6 aqui, ó, 6 é a base, vezes 4, que é a altura, 6 vezes 4, 24 centímetros quadrados é a área desse retângulo. A área do quadrado. Temos aqui o quadrado KLMN, que tem lados iguais a 7 centímetros. A forma. A área do quadrado vai ser igual ao lado vezes lado. Ou simplesmente o L ao quadrado, né? o valor do lado ao quadrado. A significa área, L lado. E aqui a gente tem o cálculo. Ó. Se o quadrado contém, né, os quatro lados com a mesma medida, 7 vezes 7 é igual a 49, ou 7 ao quadrado, e também é 7 vezes 7, né, igual a 49, ou seja, a área desse quadrado é igual a 49, centímetros quadrados. Prosseguindo aqui, a gente tem a área do triângulo. Temos aqui o triângulo QRS, que tem medidas da base igual a 5,8 metros e a altura 3 metros. Lá em cima nós temos, ó, a representação da sua fórmula, onde a área é igual a base vezes a altura dividido por 2. A área do triângulo vai ser igual a 5,8, que é o que representa a base, ó, o valor da base, 5,8 vezes 3, que é a altura, ó, de acordo com a fórmula que a gente tem aqui, ó, base vezes altura dividido por 2. Então, 5,8 vezes 3, multiplicando aqui, ó, 5,8 vezes 3, 17,4. 17,4 dividido por 2, 8,7. Então, a área desse triângulo é igual a 8,7 metros quadrados. Vamos para o próximo exemplo. A área do paralelogramo, que também é um quadrilátero. Ó. Nós temos o paralelogramo ABCD, com suas respectivas medidas. A fórmula do cálculo da área do paralelogramo é a mesma fórmula do retângulo, né? A base vezes a altura. Nós temos aqui a base, que é DC, igual a 7,2 centímetros. Temos a altura, 5,4 centímetros. Calculando base vezes altura, ou seja, multiplicando 7,2 vezes 5,4, a gente tem 38,88. Ou seja, a área desse paralelogramo é igual a 38,88 centímetros quadrados. Prosseguindo ainda aqui, nós temos a área do losango. Temos aqui a figura do losango, ó, o losango KLMN, e a medida de suas diagonais. Ó, 15 centímetros aqui, essa diagonal maior, a diagonal ML,
igual a 15 centímetros. E a outra diagonal, a diagonal KM, igual a 11 centímetros. Vamos lá para a fórmula? A fórmula do cálculo da área do losango é igual a área igual a D maiúsculo vezes D minúsculo dividido por 2. Simbolizando aqui, ó, a área, D maiúsculo significa a diagonal maior, D minúsculo a diagonal menor, ou seja, a área, para a gente calcular a área desse losango, basta a gente multiplicar as duas diagonais, né? A diagonal maior pela diagonal menor, ou seja, 15 vezes 11 é igual a 165, 165 dividido por 2 é igual a 82,5, ou seja, a área desse losango é igual a 82,5 centímetros quadrados. A área do trapézio. Temos aqui esse trapézio DEFG com suas respectivas medidas. Vamos lá para a fórmula do trapézio. A fórmula do trapézio é essa aqui, ó. A área do trapézio é igual a B maiúsculo mais B minúsculo, né? Vezes H dividido por 2. Ou seja, a gente vai calcular ali, ó. A área do trapézio vai ser igual a base maior, que é essa base maior aqui embaixo, ó, GF, 9, mais a base menor, que é DE, igual a 6 metros, vezes a altura é aqui, ó, 5 metros, dividido por 2, ó. Ou seja, 9 mais 6 vezes 5 dividido por 2. 9 mais 6 eu tenho 15. 15 vezes 5, ó, dividido por 2. 15 vezes 5 dá 75. 75 dividido por 2, que é igual a 37,5. Ou seja, a área desse trapézio é igual a 37,5 metros quadrados. Bem simples aqui, pessoal. É só ir substituindo, né, as letrinhas lá da fórmula por seus respectivos valores, ó. Uma situação problema aqui, ó. Um campo de futebol de formato retangular tem 100 metros de largura por 70 de comprimento. No início da próxima temporada, todo o seu gramado será renovado por uma grama mais resistente. Se o metro quadrado desta grama custa R$ 7,00, quanto será o valor a ser pago pela grama para a renovação deste gramado? Então, nós temos aqui, ó, a figura do gramado com suas respectivas medidas e a gente primeiro vai calcular a área desse gramado aqui, ó. Se ele mede 100 por 70, a gente vai fazer a multiplicação aqui. 100 vezes 70 vai dar 7.000, ou seja, a área do campo é igual a 7.000 metros quadrados. Se cada metro quadrado dessa grama custa R$ 7,00, então, para se cobrir todo o estádio aí com a nova grama, vão ser gastos 7.000 vezes 7, ou seja, 7.000 metros quadrados, que é a área do campo, vezes R$ 7,00, que é o preço de cada grama, e a gente encontra aqui 49.000, ou seja, serão gastos com a grama, para a renovação desse gramado, R$ 49.000. A área do círculo corresponde ao valor da superfície dessa figura, levando em conta a medida do seu raio, representado pela letra E. Para calcular a área do círculo, deveremos utilizar a seguinte fórmula. Área igual a π vezes o raio ao quadrado. O valor de π, né, a gente já viu lá na frente, que representa o valor aproximado, 3,14. Né, reforço o que eu falei anteriormente aí a vocês. Dê uma pesquisadinha aí na internet e vejam mais sobre o valor, sobre o número π. Né? E temos aqui, ó, o nosso objetivo é calcular a área desse círculo, ou seja, quanto mede tudo que está aqui dentro dessa circunferência. Ó. E para a gente encontrar esse cálculo, a gente vai ter que trabalhar essa fórmula aqui. Ó. Um exemplo para a gente trabalhar. Calcule a área de um círculo que apresenta 3 centímetros de raio. Então, em um círculo que a gente tiver 3 centímetros de raio, só lembrando mais uma vez que o raio representa a metade do diâmetro, tá certo? Num círculo que a gente tem 3 centímetros de raio,
qual vai ser essa área. Pegando aqui a fórmula, a gente tem, ó, a área é igual a π vezes r ao quadrado. A área vai ser igual a 3,14 vezes 3 ao quadrado. 3,14 vezes o resultado de 3 ao quadrado, ó, 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E para finalizar, 3,14 vezes 9, que vai dar igual a 28,6. Ou seja, a área desse círculo corresponde a 28,26 centímetros quadrados. Tá certo, pessoal? A gente fica por aqui, bons estudos e até a próxima oportunidade.